Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, uma boa noite para todos, né? Nós vamos fazer a meditação da Palavra de Deus, né? Nesse dia, né? Das 24 horas de oração, né? Então, a palavra, né? O Senhor deu, né? Foi sobre o reino de justiça, né? Está em Isaías 32, tá? Do 1 até o 8. Reino de justiça, né? Então vamos lá, né? Eis que um rei reinará segundo a justiça, e os príncipes governarão com equidade. Cada um deles será como um abrigo contra o vento, um refúgio contra a chuva torrencial, como um fio de água no chão ressecado, e como a sombra de um alto rochedo em terra ressequida. Os olhos dos que veem não mais serão ofuscados, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Os espíritos insensatos se disporão a compreender, e a língua dos gatos falará prontamente com clareza. Não mais se qualificará de nobre ao perverso, nem de grande trapaceiro, porque o insensato profere loucuras, e seu coração dá-se ao mal, comete impiedades, forma sobre o Senhor conceitos errôneos, deixa o faminto queixar-se de sua miséria, priva da bebida aquele que tem sede. As intrigas do trapaceiro são desleais. Ele maquina desígnios criminosos para perder os humildes com mentiras e o pobre que faz falir seu direito. O fidalgo, porém, tem pensamentos dignos e um procedimento nobre. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. Então, essa palavra, ela é muito, né, é o que a gente vive hoje, né? Ela fala muito dos tempos que nós vivemos, né? Da justiça mesmo, né? Da injustiça nesse mundo, né? E da necessidade de viver na justiça, tá? É o reino de justiça, então, a justiça vem de quem, né? A justiça é um atributo de Deus, né? A justiça coloca peso e medida nas coisas, né? Coloca equilíbrio, ordem. E a ordem, né? As coisas acontecerem da forma certa, correta, vem de quem, né? Quem é, vamos dizer assim, né? Quem fez esse ideal santo, justo, correto que nós devemos viver? Foi Deus, porque a justiça vem de Deus. A justiça é um atributo de Deus, né? Um atributo para que o homem viva em equilíbrio, em ordem, né? Em qualquer lugar, né? No trabalho, na família, no dia a dia, né? Na civilização, na igreja, em qualquer lugar da vida, não importa a idade, né? Uma criança precisa ser justa, né? Um jovem precisa ser justo, uma mãe de família precisa ser justo, um pai de família precisa ser justo, né? Um filho, uma filha, a família por inteiro, a comunidade humana por inteiro precisa caminhar na justiça. Só que quem pode nos ensinar essa verdadeira justiça como é correta? Só aquele que a fez, né? Aquele que a tem, aquele que é justo por ele mesmo. Quem é justo? Quem é o único justo, né? É Deus, né? Então, ao trazer Jesus para nós, a Jesus vir à Terra e se encarnar, foi para nos ensinar a justiça, né? A justiça verdadeira, né?
que é você amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Essa é o resumo da lei, né? Se Deus deu uma lei, os mandamentos, foi para que o homem entenda que ele não está sendo justo, então é necessário, o ser humano só aprende assim, né, pela sua ignorância. Então, ele foi lá e falou, vamos dar uma lei, né, uma lei para esses homens viver na justiça, na verdade, porque senão cada um vai fazer o que pensa, que é certo, e cada um tem seu senso de justiça, que é deturpado, né? O homem tem uma realidade de seu pensamento humano, e dentro desse pensamento humano ele tem suas preferências, suas opiniões, os seus gostos. Então ele faz tudo conforme o que ele pensa ser melhor. Não conforme a justiça de Deus, porque o homem saiu dessa ordem, né? O homem caiu dessa ordem. Desde o pecado de Adão, todos os homens têm pensamentos humanos demais, desordenados, né? Não estão alinhados com o divino. E Deus quer voltar a esse reino, trazer esse reino da justiça verdadeira, em que o homem volte a ser aquilo que foi criado para ser, a imagem e semelhança de Deus, vivendo na verdade, na justiça. Então, o que é a justiça? Viver na verdade. E o mundo carece de verdade. Eu vou ir dando pausa para conseguir mandar o vídeo para vocês. O mundo carece da verdade, tá? O mundo carece da ordem, né? O homem acha que ele pode se fazer alguém sozinho, né? Então, hoje em dia existe uma falsa religião aí. Uma religião, né, muito ligada ao satanismo, em que o homem é colocado no centro, né? Que se chama humanismo, né? É o homem colocando-se no centro, o pensamento humano sendo colocado no lugar divino, né? Então, cada um quer buscar a sua felicidade. Não importa quem eu tenho que pisar, quem eu tenho que tirar do caminho, quem eu tenho que destruir, né? Só importa eu e meu sonho, eu e meus planos, eu e minha vontade, eu e minha opinião, eu. E não se põe Deus, tá? Não se põe Deus de verdade, porque quando se busca Deus, Deus é só um agregado, é alguém que tá ali. Não, eu vou fazer minha vontade, mas vou pôr Deus também ali, né? Aí eu rezo, faço novena, eu peço Deus isso, eu peço Deus aquilo, mas depois eu vou lá e faço a minha vontade. Aí depois eu chamo Deus de novo. Aí quando eu não gostar de ter feito a minha vontade, com a consequência de ter feito ela, eu peço perdão para Deus. Então Deus se torna escravo do homem. Aquele que tá lá para perdoar, entender tudo, não pode dar bronca senão as pessoas não aceitam, né? E Deus está condicionado a ser meu servo. Deus está condicionado a realizar meus sonhos. Senhor, eu quero emprego tal, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o homem não quer o que Deus quer, o homem só quer o venha a nós, né? Mas não seja feita a vossa vontade, como a gente reza no Pai Nosso. O homem quer, venha a nós o vosso reino. A parte da sua vontade fica em segundo plano, porque se a vontade de Deus, o homem olhar para a vontade dele e falar, não, eu quero a minha vontade. Não quero fazer isso que Deus está pedindo. Aí acabou Deus na conversa. O homem finge que não viu Deus, vai lá e faz a sua vontade. Se dá errado, pede perdão. Se achar que deu certo, finge que nem que Deus aprovou aquilo. Ainda fala, põe um carimbo e fala, Deus aprovou, Deus adorou, Deus gostou do que eu fiz. Né? Deus amou o que eu fiz, Deus concordou. E só coloca Deus sim. Senhor, Senhor, abençoa todos os meus projetos que eu tenho para esse ano. Senhor, abençoe toda a minha vontade. Senhor, faça isso para mim, faça aquilo. Mas não para perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer para minha vida? Qual que é a sua vontade? Tá vendo como que as nossas orações são mais humanas que divinas? Já reparou que nossas orações são todas mais chamando o Espírito Santo, chamando Deus para fazer nossa vontade do que chamando eles para nos ensinar a fazer a vontade deles? De vez de ser um homem indo até Deus, Deus quer puxar Deus, o homem quer puxar Deus e falar, vem cá, porque eu quero te contar tudo o que eu quero fazer. Joga as bênçãos aí, me dá força para me fazer. Ainda fala que é o que Deus quer. De vez de chegar com um papel vazio e falar, Senhor, essa é minha vida. Faça a sua vontade. Eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe. Quantos fazem isso? Então, estão nos ensinando que o homem tem que ser feliz nessa terra, que tem que fazer acontecer mesmo e que a vontade dele é que importa. Então, Deus está só sendo agregado. E a gente vê isso até na própria fé, né? A gente vê isso até na igreja. Deus está sendo colocado em segundo plano e o homem está sendo defendido, o humano está sendo defendido.
O ser humano está sendo colocado como salvador, o herói. Vamos lá, vamos salvar o povo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos salvar, vamos. E esquece que se nós hoje servimos a Deus é por misericórdia de Deus, não porque somos merecedores, mas com a graça muito grande de Deus. Então, em vez da gente abaixar a cabeça e depender mais dele, a gente quer ter mais liberdade para fazer as coisas sem contar com ele, o que é muito triste. Então, esse não é o reino da justiça que Deus está ensinando, é o reino da mentira, esse reino em que o homem está no centro. É o reino da mentira, não tem justiça na mentira. Se a verdade não reinar na nossa vida, não tem paz, não tem felicidade, não tem liberdade de verdade. Então, Deus está ensinando para nós que Ele quer tirar de nós tirar dos nossos olhos aqui, ó, os olhos dos que veem. Os olhos dos que veem não mais serão ofuscados, ou seja, o que ofusca a nossa visão? O que deturba a nossa visão, né? É o pensamento humano, o eu. Eu quero assim, vai ser assim. Eu, na frente, isso que deturpa. Aí nossos olhos ficam com faíscas, né? A gente vê tudo errado. A gente vê Deus tão distante de nós, alguém que não se importa com a nossa vida de verdade, né? A gente vê tudo embaçado e a gente acha que a felicidade é toda na base material, né? Na base de buscar prosperidade. Aí vem a prosperidade que está aí em peso, né? Essa teologia da prosperidade. E vem tantas mentiras, tantas logias, tantas teologias loucas, como é a teologia da libertação. O homem que é o libertador, né? O homem foi criado para viver nessa terra feliz da vida e pronto, e não tem eternidade, não tem mais nada, só tem aqui e agora, né? Então, tudo isso são mentiras que são cegos guiando cegos, sabe? Olhos cheios de faíscas, ensinando para as pessoas também a viver na mentira. E, então, esse não é o reino da justiça que Deus deseja, né? Deus quer abrir os nossos olhos e mostrar, olha, às vezes você culpa muitas pessoas pelos seus problemas, mas às vezes você mesmo foi o culpado por fazer sua vontade. Foi a sua vontade que foi lá e que quis assim e tal, e você culpa todo mundo, você vive como uma vítima, todo mundo é ruim, todo mundo te persegue, ou então você joga a culpa sempre para você nunca olhar para você mesmo e falar assim, será que eu estou vivendo corretamente da forma que Deus quer? Não, o ser humano se torna a vítima e o culpado é sempre o externo a mim, né? Que são as outras pessoas que falam comigo, que são, né? Até o próprio demônio, né? Ele é ruim mesmo, ele não quer seu bem, né? Mas ele não quer você também no bem, né? Ele quer você pensando errado. Então, se ele manter você nessa condição de você pensar que você é o pobre coitado, você vai ser sempre a vítima e nunca vai se corrigir. Então, é muita coisa. Então, isso é na família, né? Às vezes o esposo só quer falar que tá tudo errado na esposa e nos filhos, mas não para pensar se tá vivendo na justiça, na ordem. A esposa também quer culpar o marido por tudo, né? E quer falar, não, eu não... é o meu marido que tem que ouvir essa palavra, né? Ele que precisa mudar. Se ele mudar, tudo vai ficar bem. Então é um jogando a culpa no outro. Os filhos contra os filhos não querem mais ouvir os pais, o pai e a mãe não tem vez e voz dentro de casa mais, né? Porque o jovem já já está totalmente adorando a si mesmo, né? O seu eu, os seus desejos, e quer satisfazer seus desejos. Então todo mundo que diz para ele não fazer uma coisa que ele quer fazer é guerra. Então, as nossas famílias também, muita desordem. Então, a justiça, a verdade, a palavra de Deus não está sendo considerada de verdade, gente. Até a palavra de Deus está sendo deturpada, está sendo trazida tudo com um contexto muito humano. Jesus está sendo transformado num mago, né? Jesus está sendo transformado num homem que veio para unir todo mundo. Não importa se as pessoas estão vivendo no pecado, o importante é todo mundo estar junto. Trazendo Jesus para um lado humano, Jesus humano, que pensa humanamente, né? Que só quer que você viva bem, coma bem, beba e durma e viva buscando seus prazeres, né? Não Jesus que anuncia o reino, que anuncia a conversão, que anuncia a purificação, que anuncia que a renúncia de si mesmo. Olha, a primeira coisa que Jesus fala, né? Renuncie a si mesmo e tome sua cruz. O mundo diga, não sofra nada. Não leve desaforo para casa. Se fulano de tal falar algo para você, responde na hora. Coloque essa pessoa no lugar dela. Não leve desaforo em lugar nenhum.
né? E se alguém não te valorizar, reclame, fique bravo mesmo, queira ser valorizado, queira ser considerado, queira ser amado, queira ser servido. Ah, você não pode servir ninguém se você não estiver bem. Quantas pessoas se ensinando autoajuda na internet, não é mesmo? Ai, mulher, você precisa ser isso na sua casa. Primeiro você precisa cuidar de você, porque senão, se você desgastar cuidando do seu marido, dos seus filhos, você vai ficar feia, você vai ficar acabada, né? Você precisa colocar, ter um tempo para você viver para você fazer uma academia, para você ficar bonita, para você se cuidar e não sei o quê. Então, nós temos aí uma rede de psicologia, uma rede de elogios aí, todas voltadas para dizer para o homem, não, você, né? Você é um pobre coitado. Se você está com algum problema, você precisa parar tudo e pensar em você. Pensar em você. Você está sofrendo? Você está sentindo essa dor de coluna por você estar indo servir lá o próximo? Então, essa dor que você está sentindo é porque você pensa muito nos outros, né? Você pensa muito nos outros e não em você. Por isso que você está desgastado desse jeito. Você precisa cuidar de você. Mas Jesus fez isso? Jesus falou assim: não, só vou carregar a cruz depois de eu realizar todos os meus sonhos. Aí depois eu faço alguma coisa por vocês. Ou se vocês merecer, eu carrego para quem eu ver que vai merecer. Não. Jesus nunca pensou nele mesmo. Então, Jesus diz: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Cruz. Jesus não está prometendo conforto, né, bem-estar. Jesus não está ensinando que a nossa vida para aqui na terra, né? Ele está ensinando que você vai trabalhar, você vai comer, você vai ficar sem comer? Não. Você vai usufruir das coisas com desapego, sem colocar seu coração nelas. Se você vai comer, é para ter energia para se doar, para Deus e para o seu próximo, né? Se você vai trabalhar, é para servir também a Deus e ao próximo. Então, tudo que o Senhor ensina e que nos dá, a gente precisa tirar a faísca dos nossos olhos, como está falando aqui, né? E também estar com os ouvidos mais abertos. Tudo que Deus dá para nós é para conhecer Ele. A nossa vida aqui na Terra é para conhecer a Deus e amar a Deus e o próximo em Deus, sem colocar o próximo acima de Deus e sem colocar o nosso eu acima de Deus e do próximo. Ruth, aonde entra eu então, já que a minha vida é só pensar no outro, né? É só pensar em Deus e no outro. Deus vai cuidar de você, como Ele prometeu. Ele falou assim: por que vocês estão preocupados com o que vai comer, com o que vai comer, com o que vai vestir? Eu não cuido dos passarinhos, das aves do céu, não cuidarei mais de vós, homens de pouca fé. Então, Deus cuida de nós. Deus não deixa faltar nada. Deus cuida de nós. Então, Deus fez tudo numa justiça, numa ordem, em que Deus é o primeiro da nossa vida, né? E tudo que nós devemos fazer é por amor a Deus e por amor ao nosso próximo, que é parte de Deus, né? E nos amar também. Mas como nos amar? Como nos amar? Na verdade. Quem eu sou? Filha de Deus. Então, como eu devo agir? Como filha de Deus. Como eu devo pensar? Como filha de Deus. Como eu devo amar? Como filha de Deus. Então, quando a gente não se vê assim, quando a gente começa a se ver e começa a sentir que está sendo injustiçado e que por isso tem que lutar para alcançar sucesso, glamour, ser visto, ser elogiado, enfim, a gente já está começando a se colocar como alguém que é merecedor de algo, né? Como alguém que por ele mesmo merece, que está sendo injustiçado, né? Que começa a buscar glórias para nós mesmos. E nos colocamos na frente, no centro. E aí que está o problema. Então, quem pode nos ensinar a viver na ordem verdadeira? Do amar a Deus, o próximo, como a si mesmo. Porque a gente não vai se odiar, né? A gente não vai fazer mal para nós. A gente vai buscar santidade. Quem ama de verdade a si mesmo, busca santidade. Porque quando você descobre quem é você mesmo, eu tenho uma alma. Eu tenho uma alma. Essa alma precisa ser cuidada, senão apodrece, morre, né? E tem uma eternidade aí, foi criada para Deus, né? Então eu preciso cuidar dessa alma, né? Então, quando você percebe que a sua alma é importante, porque ela é de Deus e que Deus quer que você cuide disso,
você vai começar a perceber que as coisas da terra são passageiras. O que você precisa é só o que você precisa mesmo para sobreviver. Mas para viver plenamente não é isso. A vida em plenitude é uma alma espiritual, uma alma transformada, pensamentos transformados, né? Atitudes transformadas, né? Você viver na verdade, você viver na justiça, né? Você ser verdadeiro, você ser honesto, né? Então, buscar Deus sem nenhum interesse, mas buscar Deus pelo interesse mesmo que um filho tem para com seu pai. Aí eu quero estar perto do meu pai, eu preciso do meu pai, né? Meu pai é tudo para mim, né? Eu preciso estar com ele. Se eu não estiver com ele, nada do que eu fizer aqui na terra tem sentido, porque eu fui criada para ele, para voltar para ele. Então é óbvio que você vai querer o bem para você, querer Deus para você. E você querer Deus para você significa que você também não vai maltratar o seu próximo. Por quê? Porque se você quer que Deus reine na sua vida, e se você não ama o seu próximo, você sabe que tem alguma coisa errada aí, né? Tá faltando amor em você, tá faltando Deus. Então, se você maltrata, se você se vinga, se você tem inveja, se você odeia, né? Então tem alguma coisa errada aí. Se você não perdoa uma pessoa, porque ela fez isso e aquilo, mas você não perdoa nunca, né? Se você tem raiva, ranço de alguém, né? Ódio, peraí, então como que Deus está em mim? Deus não pensa desse jeito, né? Deus não é assim. Deus. Então, do mesmo modo que eu percebo que eu sou uma alma, que eu tenho corpo, alma e espírito, e que isso precisa estar ordenado em Deus, que eu preciso viver na verdade, numa integridade muito grande, né? Eu também vou querer isso pro meu próximo. Eu não vou me achar melhor do que ninguém. Quando eu descobrir que eu sou um nada e que eu por mim mesma, como a própria palavra de Deus chama a gente até de vermezinho, para mostrar pra gente que a gente é um nada. Então eu nunca vou me achar melhor do que ninguém, eu não vou querer pisar em ninguém, né? Eu não vou querer ser melhor do que ninguém, nada disso. Então eu vou querer pro meu próximo a verdade também. Então se eu quero viver na verdade, eu vou querer que o meu irmão também viva na verdade. Então eu vou ser falso? Não. Olha o que que tá falando aqui, ó. Ele tá falando do trapaceiro. Esse trapaceiro é a pessoa desonesta, tá? A pessoa que vive na mentira. Porque o insensato profere muita loucura. Então tá cheio de gente sensata aí. Vocês têm que tomar cuidado na internet, né? Tá cheio de insensato aí. Ensinando muita coisa errada. E seu coração dá seu mal. Comete impiedade. Forma sobre o Senhor conceitos errôneos. Então transforma Deus num agente social. Transforma Jesus Cristo no líder mundial, né? Transforma Jesus Cristo no homem pacificador do povo, como, sei lá, num teólogo, no filósofo, em alguém que fez história, como alguém que fez história, tipo um Mahatma Gandhi, né? Transforma Jesus nesses homens aí, né? E não vê ele como Deus, né? Não traz a palavra dele para o espiritual. Jesus está falando da renúncia de si mesmo, né? De eu não querer fazer a minha vontade, mas eu fazer a vontade dele, de eu buscar a vontade dele, né? De eu renunciar a mim mesmo, as minhas preferências e gostos e buscar os gostos dele, né? Buscar ler a palavra dele para conhecer ele, o que que ele quer, né? Opa, ele tá me ensinando a fazer igual a ele, né? E contra a corrente desse mundo. Mas quando Jesus ensina a gente a contra a corrente desse mundo, ele não tá falando pra gente sair brigando com os políticos. Ele não tá falando da gente fazer campanha social contra nada e contra a corrente desse mundo e promover a fraternidade e a justiça no sentido de comer, de beber, de vestir. Ele não tá falando disso. Ele tá falando do espiritual, né? Ele tá falando, se você dá de comer a quem tem sede, que ó, e deixa o faminto queixar-se de sua miséria. Quanta gente com fome da palavra de Deus e não tem, né? A palavra de Deus tem a palavra do homem, mas não tem a palavra de Deus. Aqui, ó. Priva da bebida aquele que tem sede. Quantas pessoas estão sedentas da verdade e não tem quem fale a verdade para elas, né? Não tem quem fale da verdade mesmo, verdade verdadeira, né? Só tem quem diga para elas assim, tudo bem, não, realmente, né? Realmente você tem mais que ser feliz mesmo, faça seus sonhos, faça sua vontade, não, tá certo, esse pensamento seu aí é lindo, você tem que querer isso mesmo, tá certo, isso mesmo. Isso mesmo, você é vencedora, você é campeão, você é mais que campeão. Você tem que realizar todos os seus projetos, é isso mesmo, você nasceu para ser feliz, tal. Mas quem quer ver Deus feliz?
Quem se importa se Deus está feliz? Quem pergunta assim para Deus, Senhor, você está feliz com a minha vida? Você está feliz com a vida que eu estou levando? Essa é a felicidade que o Senhor sonhou para mim? Deus não está sendo ouvido, gente. Isso é muito sério. Deus não está sendo ouvido. Deus está sendo calado e transformado em alguém que só pensa na terra, que só pensa no humano. Deus não está sendo considerado. A palavra de Deus não está sendo considerada mais. Eles só gostaram da humanidade de Jesus e ponto final. Mas não gostou do divino. Não gostaram do pensamento divino, né? Não gostaram do espiritual. Então nós estamos em um mundo em que a verdade não é falada como ela é. A verdade, ela colocam-se laços, enfeite, para não machucar o ouvido das pessoas. Ai, se eu fazer essa pregação aqui, falar muito forte, as pessoas não vão gostar, vão tudo embora. Gente, eu não tô aqui para agradar ninguém, não. Não tô aqui para ser chamada de novo, não. Eu tô aqui para falar a palavra de Deus nua e crua. Eu não tô nem aí, não, para mim, não. Porque eu não tô aqui anunciando a minha pessoa, fazendo propaganda para ter uma carreira de pregadora, nada disso. Eu tô aqui para falar da palavra de Deus. Eu fui chamada, o Jesus, através do irmão, falou: Ruth, tem como pregar aí? Tem como pregar para nós? Eu falei: tem. Quem tá chamando? Jesus. Eu sou só um canal. Um canal que tem que passar a palavra dele. Então, não importa se vai ter visualização, não. Só me importa que a palavra de Deus seja considerada num mundo em que a palavra de Deus não está sendo considerada. Que pregador está fazendo fama, estão querendo fazer fama. Muitos que são chamados para pregar e só os que faz fama, os que chamam gente, os que são bonitos na fita, né? Os que têm muitos seguidores no YouTube. O humano está sendo amado e Deus não está sendo amado. Deus está sendo filtrado. Eu só aceito de Jesus até essa parte aqui que ele fala isso. Se Jesus falar que eu estou errada, eu já não aceito mais. Então, o ser humano não está aceitando a verdade de verdade mesmo, a verdade nua e crua como ela é. A verdade que denuncia o nosso pensamento errado, né? Que nos converte de verdade. A verdadeira conversão, gente, é a mudança de mentalidade. A verdadeira conversão é você tirar, né, os olhos da terra, de si mesmo, do humano e ir para Deus, olhar para o divino, sabe? Essa é a verdadeira conversão. Buscar o espiritual, buscar aquilo que não passa, buscar os valores espirituais, sabe? A fé verdadeira é essa. Essa é a união de fé que Deus quer de nós. O grupo se chama Unidos na Fé, né? A verdadeira, esse reino de justiça são de pessoas unidas na fé. Na fé em si mesmo? Na fé no mundo? Na fé em Deus. Deus falou aquilo do jeito que falou? Então, obediência à palavra de Deus. Ah, mas tem um porém, tem um contexto. Não tem contexto na Bíblia. Tem a palavra de Deus nua e crua sendo dita. E pronto. Se o homem aprendesse a obedecer a Deus por amor, não precisaria de mandamento, não precisaria de lei. Ah, eu vou na missa porque tem que ir, né? Porque é um compromisso, né? Não, iria só por amor, né? Não precisaria de leis, né? Que foram feitas justamente porque Deus falou, tem que fazer essas leis porque o homem é cabeça dura. Mas se o homem fizesse essas coisas por amor, se ele importasse em amar a Deus acima de tudo, tudo que ele faria nele seria amor. Ele amaria o próximo na ordem e a si mesmo na ordem também, né? Tudo na ordem. O homem não ia precisar de confiar em si mesmo nunca, porque teria Deus como seu pai, quem ele confia plenamente, ele não teria medo de nada. Então, tá vendo como que a ordem é importante? A justiça é importante? Ruth, mas como viver isso no dia a dia? Nas pequenas coisas. Deus é muito simples, sabe? Dentro de casa, na verdade, sabe? Falando a verdade, cada oportunidade que você, pai e mãe, tiver para falar com seu filho, sabe? Sem impor a força, sabe? É dizer a palavra e tá sempre dizendo, sabe? Pedindo, Deus, Senhor, venha falar na minha boca, venha me ensinar como falar com meu filho, venha me ensinar como agir em casa. Um fazendo as coisas por amor, não ficar jogando a cara do outro, né? Ai, não tratar aquilo como obrigação, mas, sabe? Fazer por amor mesmo, você, sem ficar esperando elogio, recompensa, sabe? Coisas assim simples, falando assim, gente, por que eu tô querendo ganhar alguma coisa, né? Por que eu tenho que ganhar as coisas? Sabe? Sendo honesto com o outro, sabe? Então, assim, coisas simples, sabe? Faça o seu trabalho, faça o seu dever por amor a Deus, né? Faça tudo por amor a Deus, né?
Se você estiver numa situação de muita injustiça mesmo, então resolva na verdade, né? Tem pessoas que vivem em situações de injustiça que ela precisa denunciar, né? Ela precisa ligar para a polícia, dependendo da situação. Ela precisa realmente mover uma ação, um processo. Ela está sofrendo um abuso muito grande no trabalho, ela está sofrendo um abuso muito grande em casa, né? Uma violência que eu falo mesmo, física. Ok? Deus quer a verdade, gente. Deus não quer ninguém assim. Porque às vezes a pessoa pensa assim: a virtude é eu aguentar tudo calada, aguentar todas as coisas erradas calada para mim ser a mulher silenciosa. Ou então eu ser o homem humilde. Não. Deus não quer a injustiça. A justiça é a verdade. Se tem alguém que está pisando no outro de verdade, que está fazendo algo que é muito errado, essa pessoa precisa ser corrigida. Mas corrigida da forma correta. Agora a gente precisa ser verdadeiro. Porque às vezes a gente reclama de coisas que a culpa é nossa. Então a gente precisa avaliar, entendeu? Precisa, em Deus, na verdade, ver quem realmente é o problema. Então, ser aberto. Oh, realmente sou eu. Só reclamo. Só reclamo. Aí você começa a ver, peraí, eu que tô sendo muito injusto também, porque eu também não tô sendo correto. Eu também tenho muita coisa que tem que corrigir. Então, aí você já sabe. Entendeu? É nas coisas simples, você fazendo tudo com honestidade, sabe? Você filho sendo obediente, né? Você esposa, né? Servindo seu esposo, sabe? Sendo amorosa com seu esposo em tudo, né? E você, homem, não pisando na sua esposa, não tratando sua esposa como uma barata que você vai lá e pisa, né? Mas tratando ela na justiça, sabe? São coisas simples, sabe? Mas que o reino de Deus, ele é simples, porque a verdade, ela é simples. A verdade de Deus é simples. É o ser humano que quer mudar tudo e transformar tudo em algo muito complicado também de se viver, né? E muita gente fica escrupulosa também quando transforma a justiça em algo impossível, né? A pessoa fica, isso é pecado, 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 é pecado. A pessoa fica assim, meu Deus, eu sou um robô, eu tenho que ficar me vigiando o tempo todo. E às vezes a pessoa deixa de amar o outro, né? Deixa de viver no amor por ficar preso a regras, né? E é muito complicado. Entende? E viver na justiça é viver no amor e na verdade, né? Tudo que você faz por amor puro, por doação, não tem pecado nisso, né? Então, temos que ver mesmo as coisas de uma forma diferente, gente, porque a gente tá vendo tudo errado, de cabeça para baixo, né? E é com o Espírito Santo que nós vamos começar a ver as coisas de uma forma diferente. Então, as intrigas do trapaceiro são desleais, ele maquina desígnios criminosos para perder os humildes com mentira, né? Não fala a verdade para as pessoas, né, vão se desanimando muito. E o pobre que faz valer seu direito. O fidalgo, porém, tem pensamentos dignos e um procedimento nobre, que é a justiça, que é viver na verdade, né? Ser verdadeiro. Você não vai sair forçando ninguém a nada, a sair fazendo violência e tentar fazer pela própria força. Não. É pedir o Espírito Santo para te dar sabedoria. O mundo carece do Espírito Santo, mas o Espírito é santo. O Espírito não é humano. Então, quando ele vir falar com você, muitas das vezes ele vai te corrigir. Ele vai dizer, tá errado. E às vezes você acha que não é ele, mas o Espírito Santo não passa a mão na cabeça. O Espírito Santo diz a verdade, tá? Então, é pedir o Espírito Santo e pedir nas pequenas coisas, Senhor, como hoje eu posso viver nessa justiça na minha casa? Fazer tudo por amor, Senhor, sem ficar querendo ganhar recompensa por isso, né? Trabalhar por amor, fazer as coisas por amor, né? E se tiver uma situação de muita injustiça de verdade mesmo, Senhor, me dê força para corrigir essa situação, como o Senhor quer conduzir essa situação na verdade. Então, as pessoas às vezes têm medo de ser verdadeira porque a gente viveu com respeito humano muito forte, né? Nem na igreja a gente fala a verdade uns para os outros, né? E acabamos pondo máscara demais. E Deus não quer isso. A vida na justiça é uma vida sem máscara. Você ser criança de novo, sabe? Às vezes a gente se assusta um pouco com a sinceridade das crianças, mas elas nos ensinam muito sobre o reino da justiça, sabia?
Não é que você vai ser mal educado, não, né? Se você tiver que corrigir a criança por ela ter falado demais, uma coisa que não deveria, você vai corrigir. Mas observa como as crianças são livres. Elas não ficam com peso de consciência por ter falado a verdade. Sabe por quê? Porque elas falaram a verdade. Quem vive na verdade não tem peso de consciência. Tá bom? Pode pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E é isso que Deus quer para nós. A verdadeira paz é ter Deus na nossa alma. E para ter Deus na nossa alma, precisamos viver na verdade. Então, esse Deus se nós queremos viver do Espírito, se nós queremos viver do Espírito, queremos que Deus entre na nossa vida de verdade e mude tudo mesmo, a primeira pessoa que vai mudar não é seu marido, não é seu filho, não é ninguém, é você. É a primeira pessoa que vai ordenar, tá? É você, tá? Então, a gente precisa, né, querer a verdade. Não tem coisa melhor. Pode doer um pouco no começo? Claro, machuca, dói, incomoda, né? Nossa, porque a verdade te tira da terra um pouco, sabe? Te dá um choque de realidade, sabe? Aquilo tudo que você achava que precisava, que era tudo para você, se torna, meu Deus, nada. É aí que tá o bom. Porque a verdade te desapega, sabe? E te faz se apegar a Deus. O mundo carece da verdade, gente. Mais do que nunca, né? Nós temos que ter paciência, né? E esperar de Deus, como a gente reza no Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém? Deus abençoe cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.